E se eu te dissesse que Hollywood não é apenas uma fábrica de sonhos? Também tem uma lista negra permanente, e os nomes nela são lendários. Não estamos falando de fracassos ou agentes ruins. Estes são astros que quebraram as regras, invadiram a festa ou incendiaram suas próprias carreiras de forma tão espetacular que a indústria cinematográfica fechou a porta para sempre. Já se perguntou quem é realmente indesejado atrás da corda de veludo? Fique por aqui. Algumas dessas histórias são mais selvagens do que qualquer roteiro de blockbuster. Charlie Sheen. Em um momento, Charlie Sheen foi o príncipe coroado das sitcoms de Hollywood. Ele tinha tudo. Um programa de sucesso, um salário gordo e uma persona pública que misturava bad boy e gênio cômico. Então, como uma manchete de tabloide em forma humana, tudo explodiu. As travessuras de Sheen fora das telas não eram apenas sobre noites longas e festas selvagens. O caos era implacável. Colapsos públicos, entrevistas cheias de conversas sobre sangue de tigre e vencer, e uma briga com o criador de Two and a Half Men que se tornou nuclear na TV ao vivo. Os espectadores estavam fascinados, mas os produtores não estavam rindo. Quando Sheen queimou suas pontes com os criadores do programa, o estúdio o demitiu em meio a um drama muito público. Mas a história não terminou aí. Problemas legais, aparições bizarras na mídia e uma série de relações profissionais rompidas tornaram Sheen intocável para os grandes estúdios. Até mesmo um programa de retorno, Anger Management, desapareceu tão rápido quanto chegou. Os tabloides continuaram, mas as ofertas pararam. Em Hollywood, mau comportamento às vezes é perdoado, a menos que você torne impossível para alguém trabalhar com você. Charlie Sheen passou de ator mais bem pago da TV a um exemplo vivo de advertência. Hollywood fechou suas portas e ele ainda está batendo nelas do lado de fora. Uma estrela que queimou intensamente demais para até mesmo Tinseltown lidar. Bill Cosby. Ele foi uma vez o pai da América, o rosto dos valores familiares na TV e a razão pela qual milhões assistiam a noites de sitcoms reconfortantes. Então, toda a fachada desmoronou e o nome de Bill Cosby se tornou o maior alerta vermelho da indústria. Por décadas, Cosby foi intocável, aclamado por seu humor, amado por The Cosby Show e condecorado com todos os prêmios possíveis. Mas quando décadas de acusações vieram à tona, o mundo parou de rir. Grandes redes de televisão retiraram suas reprises da noite para o dia, patrocinadores desistiram e até seus diplomas honorários evaporaram num piscar de olhos. O drama no tribunal que se seguiu foi notícia nacional, e quando os veredictos chegaram, Cosby não estava apenas sem trabalho, ele era radioativo. Hollywood, que adora uma história de redenção, não ofereceu nenhuma. A indústria do entretenimento não apenas se distanciou, bateu a porta e pregou-a. O legado do pai da América é agora uma nota de rodapé de advertência, uma aula de como a adoração pode rapidamente se transformar em infâmia. Bill Cosby passou de superstar a pária com o mundo assistindo. E se há uma coisa que Hollywood odeia, é má publicidade que nunca para. O tapete vermelho não será estendido para Cosby nunca mais. O.J. Simpson. A carreira de O.J. Simpson em Hollywood foi uma aula magistral em reinvenção. Ícone do futebol, estrela de cinema e um nome conhecido em todos os lares. Então, o julgamento do século reescreveu toda a sua história diante de uma audiência global. Antes de 1994, O.J. estava em toda parte, estrelando comédias, comentários esportivos e filmes de grande orçamento. Após o infame julgamento pelas mortes de sua ex-esposa e do amigo dela, nem mesmo uma absolvição conseguiu limpar a ficha. A indústria e o público se tornaram frios. Os papéis em filmes evaporaram. Produtores de TV que antes o chamavam de lenda agora riscavam seu nome de todas as listas. Até mesmo seu legado esportivo foi apagado. Sem mais patrocínios, sem mais comentários à beira do campo e certamente sem mais participações em sitcoms. Depois veio uma série de incidentes bizarros, culminando em uma sentença de prisão por roubo anos depois. Em Tinseltown, o perdão é concedido para quase tudo, exceto fazer o mundo inteiro questionar sua inocência. Hollywood seguiu em frente sem O.J. rapidamente. Sua história se tornou um aviso. O estrelato está a um escândalo da extinção, e quando sua reputação é tóxica o suficiente, nem os contatos mais poderosos podem salvá-lo. Roseanne Barr. Roseanne Barr foi a rainha da comédia da classe trabalhadora. Seu sitcom era um marco da cultura pop, fazendo o público rir com sua honestidade e ousadia. Então, quando seu retorno à TV foi anunciado décadas depois, a expectativa era real. Mas a boca de Roseanne sempre foi seu trunfo imprevisível. Assim que seu reboot estava ganhando força, ela tuitou um comentário que detonou as redes sociais. A reação foi imediata e feroz. Fãs, críticos e até sua própria emissora se voltaram contra ela. Em poucas horas, seu programa de sucesso foi tirado do ar, sua personagem foi eliminada e seus colegas de elenco mantiveram o show em andamento.
movendo-se sem ela. Hollywood pode tolerar muita ousadia, mas o tweet de Barr ultrapassou um limite que nem sua reputação de comédia chocante conseguiu sobreviver. Explicações não importaram. Desculpas não ajudaram. No tempo que leva para enviar um tweet, ela passou de adorada a banida. Hoje em dia, o nome de Roseanne é sinônimo do que acontece quando você destrói seu próprio retorno. As portas que se abriram para ela uma vez, trancadas 2 vezes, e Hollywood não está fazendo cópias das chaves. Michael Richards. Michael Richards, imortalizado como Kramer em Seinfeld, deveria ter tudo garantido. Seu talento para comédia física e suas travessuras de olhos arregalados o transformaram em uma lenda das sitcoms. Mas uma noite desastrosa em um palco de clube de comédia mudou tudo. Quando provocado por membros da plateia, Richards perdeu a calma, proferindo um discurso que foi capturado em câmera e explodiu online. Em uma era em que todo escândalo está a um clique de distância, a filmagem se tornou viral e a carreira de Richards implodiu quase da noite para o dia. Pedidos de desculpas seguiram, mas o dano foi permanente. Diretores de elenco pararam de ligar. Redes apagaram suas participações especiais. Ele tentou se redimir em programas de entrevistas, mas o público já tinha seguido em frente. A lição? Em Hollywood, uma noite ruim pode destruir décadas de boa vontade. Richards nunca conseguiu um verdadeiro retorno. Seu nome se tornou sinônimo da queda mais rápida de realeza de sitcom, a persona não grata. Se houver um mapa de carreiras canceladas, Michael Richards está circulado com tinta vermelha. Um lembrete de que, apesar de todo o perdão de Tinseltown, alguns erros são grandes demais para um segundo ato. Mel Gibson. Mel Gibson já foi o queridinho de Hollywood. Mad Max, Máquina Mortífera, Coração Valente, você escolhe. Ele era a estrela. Ele podia dirigir, atuar e encantar em qualquer papel. Então, vieram as manchetes que ninguém podia ignorar. A imagem pública de Gibson despencou após uma série de explosões que eram impossíveis de contornar. Uma infame prisão por dirigir sob influência, capturada pela câmera da polícia, mostrou-o falando de maneiras que fizeram toda a indústria estremecer. De repente, esse protagonista não era apenas controverso. Ele se tornou intocável. Os estúdios cancelaram projetos. Atores que antes o chamavam de amigo se afastaram. E Hollywood parecia ter decidido coletivamente que a bagagem de Gibson era pesada demais para carregar. Mesmo quando ele tentou um retorno, a sombra do seu passado pairava sobre cada entrevista e cada acordo. Até o filme Hacksaw Ridge ganhou Oscars, mas era possível sentir a hesitação no ar toda vez que seu nome era mencionado em uma premiação. Em Hollywood, sua reputação é sua moeda, e o valor de Gibson caiu rapidamente. A indústria adora um rebelde, mas apenas quando sabem como se comportar. O capítulo de Mel Gibson, em Hollywood, é uma história de advertência. Cruze a linha muitas vezes, e a grande máquina que te fez uma estrela pode e vai te descartar para sempre. Katherine Heigl. Katherine Heigl disparou para a fama em Grey's Anatomy e parecia a próxima rainha das comédias românticas. Os estúdios estavam prontos para coroá-la, e o público não se cansava dela. Então, do nada, a reputação de Heigl passou de queridinha da América para a mais difícil de vender em Hollywood. O que aconteceu? Começou com alguns comentários incisivos, descartando publicamente a escrita de Grey's Anatomy e criticando Knocked Up de Judd Apatow, o próprio filme que a colocou na lista A. Ela criticou roteiros, questionou diretores e assim foi rotulada como difícil. Em Hollywood, isso é o beijo da morte. Não importava se ela tinha razão. Os poderosos nos bastidores decidiram que ela dava mais trabalho do que valia. Os telefones pararam de tocar e as ofertas de grandes produções secaram. Heigl tentou mudar para filmes independentes e TV, mas o burburinho havia desaparecido. Ela passou de sucesso de bilheteria a um aviso cauteloso. Nunca morda a mão que te alimenta, especialmente quando essa mão dirige o estúdio. Sua queda não foi por falta de talento. Era sobre timing, tato e a política dos holofotes. A história de Katherine Heigl é um clássico de Hollywood. Você pode perder tudo, e tudo o que é preciso são algumas palavras honestas ditas para as pessoas erradas. Thora Birch. Lembra da Thora Birch? Ela estava em toda parte por um momento. Beleza americana, Ghost World e aquela intensidade única que fazia os diretores de elenco suspirarem. Então, como se alguém tivesse apertado um botão, ela desapareceu das telas. O motivo? Um colapso de carreira que tem tudo a ver com o que acontece nos bastidores. Os problemas de Birch começaram quando seu pai, que também era seu empresário, se envolveu demais no set. Histórias se espalharam sobre ele intimidando o elenco e a equipe, fazendo exigências que abalavam os diretores e desviando a carreira de sua filha dos trilhos. Quando a imprensa ficou sabendo, o dano já estava feito. Projetos foram cancelados, ofertas de elenco secaram e a estrela de Thora apagou quase da noite para o dia. Hollywood tem uma memória longa quando se trata de reputações difíceis, especialmente quando são alimentadas por dramas familiares. Não importava que Birch fosse talentosa ou que tentasse um retorno. O rótulo ficou e seu nome silenciosamente.
Desapareceu silenciosamente do mainstream. Sua história é um alerta de Hollywood. Mesmo os atores mais promissores podem perder tudo se as pessoas ao seu redor forem longe demais, rápido demais e barulhentas demais. Lindsay Lohan. Poucos atores tiveram uma ascensão e queda meteórica como Lindsay Lohan. De queridinha da Disney, em Operação Cupido, a protagonista de Meninas Malvadas, ela parecia imparável. Mas tão rapidamente quanto alcançou a fama, o mundo de Lohan desmoronou. Os tabloides se divertiram, fotos de festas, noites selvagens, aparições no tribunal e mais passagens pela reabilitação do que estreias de filmes. Por um tempo, ela era mais manchete do que atriz, e Hollywood não espera que ninguém se recomponha. Os diretores começaram a hesitar. Os estúdios não podiam arriscar seus orçamentos em uma estrela que poderia não aparecer, ou pior, aparecer sem condições de trabalhar. Sua carreira, antes brilhante, tornou-se uma série de projetos parados e segundas chances que não deram em nada. A marca Lohan estava oficialmente tóxica. Quando os estúdios seguiram em frente, a mensagem foi clara. Mesmo que você tenha todo o talento do mundo, ninguém está imune às consequências de má publicidade e oportunidades perdidas. A história de Lindsay Lohan não é apenas sobre uma atriz. É sobre a velocidade brutal de Hollywood e quão rápido pode virar as costas quando você passa de garota do momento a um conto de advertência. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf era o próximo grande aventureiro de Hollywood. Uma estrela infantil que se destacou com sucessos de bilheteria e filmes independentes. Ele era imprevisível, selvagem e inegavelmente talentoso. Então, as rachaduras começaram a aparecer. Uma série de incidentes bizarros, acusações de plágio, colapsos públicos e comportamento imprevisível no set fizeram todos sussurrarem sobre Shia pelos motivos errados. Prisões se seguiram e sua reputação de volatilidade deixou os estúdios nervosos. As coisas chegaram a um ponto crítico quando co-estrelas e diretores começaram a se manifestar, descrevendo um ator que era, francamente, problemático demais para se manter por perto. O golpe mais devastador veio quando sérias alegações sobre sua conduta pessoal chegaram às manchetes, tornando-o radioativo aos olhos dos poderosos de Hollywood. Antes o ingresso mais cobiçado da cidade, LaBeouf se viu à margem, projetos cancelados e ofertas secando. Em uma indústria que prospera com o burburinho, o caos de Shia se tornou sua ruína. Hollywood pode amar um bad boy, mas apenas se puderem manter as câmeras rodando. Para Shia LaBeouf, a cortina caiu cedo, com a promessa de grandeza substituída por um legado de pontes queimadas. Megan Fox. Você pensaria que conseguir um papel principal em uma franquia de bilhões de dólares significaria que você está garantida para a vida. Mas a jornada de Megan Fox em Hollywood é uma lição de quão rápido você pode passar de garota do momento à persona não grata. Quando Fox explodiu na cena em Transformers, ela se tornou um ícone instantâneo, com capas de revistas, papéis em grandes sucessos e o tipo de atenção que a maioria dos atores só sonha em ter. Então, tão rapidamente, as coisas azedaram. Em uma entrevista agora infame, Fox comparou seu diretor, Michael Bay, a um ditador. O resultado? Ela foi abruptamente retirada de Transformers 3, e as portas de Hollywood começaram a se fechar uma a uma. Produtores e diretores não queriam trabalhar com alguém rotulado como difícil, especialmente uma jovem estrela que falava fora de hora. Sua carreira não morreu completamente, mas o impulso de estrela de primeira linha desapareceu num piscar de olhos. A história de Megan Fox é um clássico de Hollywood. Diga o que pensa, e a indústria pode fazer de você um exemplo. Desde então, ela recuperou seu espaço através de filmes independentes e redes sociais, mas aquele primeiro gosto de lista negra foi lendário. Em Tinseltown, o timing é tudo, e às vezes uma entrevista pode mudar seu destino para sempre. Isaiah Washington. A Isaiah Washington estava no auge de sua carreira em Grey's Anatomy, uma estrela entre estrelas, mas sua carreira despencou após um incidente no set que mudou tudo. Durante uma discussão acalorada, Washington supostamente usou um insulto ofensivo e a história explodiu na indústria. Os produtores rapidamente perceberam que isso era mais do que apenas um drama no local de trabalho. Era um escândalo completo. Washington pediu desculpas, foi à televisão para se explicar e até participou de anúncios de serviço público, mas o dano já estava feito. Shonda Rhimes, a criadora do show, tomou a decisão. Washington estava fora e seu papel foi eliminado sem muito alarde. Hollywood é implacável quando a controvérsia ofusca o talento. Mesmo que Washington tenha tentado um retorno com papéis em filmes independentes e participações em programas de TV, ele nunca conseguiu se livrar da sombra de Grey's Anatomy. A lição aqui? Um momento ruim, uma palavra errada, pode custar tudo num piscar de olhos. Para Isaiah Washington, a memória de Hollywood provou ser tão afiada quanto seu apetite por novos rostos. Vanessa Marcos. Vanessa Marques não era um nome conhecido, mas sua história é um olhar cru sobre o lado sombrio de Hollywood. Marques estrelou no drama médico de longa duração
onde ela era conhecida por seu talento e intensidade. Mas nos bastidores, as coisas não eram tão glamorosas. Marquis, mais tarde, acusou atores e produtores proeminentes de assédio no set, incluindo grandes nomes como George Clooney. Ela afirmou que, após falar, foi colocada na lista negra, demitida de ER e incapaz de conseguir papéis. Quer você acredite em suas alegações ou não, os resultados falam por si. A carreira de Marquis chegou a um fim abrupto, e Hollywood seguiu em frente sem ela. Ela lutou por anos, com problemas de saúde e contratempos pessoais, tentando fazer sua história ser ouvida. Tragicamente, a vida de Marquis terminou em controvérsia após um confronto com a polícia. Seu legado? Um lembrete doloroso de como falar abertamente em Hollywood pode ter um custo alto. A história de Marquis não é apenas sobre uma atriz. É sobre o preço de desafiar o poder e como a indústria pode rapidamente apagar até mesmo os mais talentosos quando eles causam problemas. Sean Young. Sean Young tinha a aparência, o talento e a presença de tela que fazem você pensar em uma superestrela. Ela brilhou em Blade Runner e roubou cenas em favoritos cult dos anos 80. Mas Hollywood sempre foi um tanque de tubarões. E Young causou ondas que se transformaram em tsunamis. Determinada a conseguir o papel de mulher-gato em Batman Returns, Young se inspirou na arte performática, aparecendo no estúdio com o traje completo, sem ser convidada. Em vez de conseguir o papel, ela ganhou a reputação de ser imprevisível. A situação escalou quando ela foi acusada de assediar o co-estrela, James Woods, levando a um processo judicial e ainda mais publicidade negativa. Os estúdios a rotularam como difícil e arriscada para escalar. Um a um, as grandes ofertas desapareceram, e Young se viu fazendo filmes independentes e reality shows em vez de estrelar grandes sucessos. Em Tinseltown, há uma linha tênue entre ser ousado e imprudente. Para Sean Young, cada passo em falso tornava essa linha mais turva. Sua história é um alerta de Hollywood. Se você pressionar demais ou seguir suas próprias regras, a indústria trancará os portões e jogará a chave fora. Tippi Hedren. A história de Tippi Hedren poderia ser um filme por si só. Retirada do anonimato por Alfred Hitchcock, ela estrelou em Os Pássaros e Marnie, tornando-se um ícone cinematográfico da noite para o dia. Mas nos bastidores, a obsessão de Hitchcock tornou-se tóxica. Quando Hedren recusou suas investidas e manteve sua posição, ele supostamente retaliou da maneira mais dura possível, sabotando sua carreira e mantendo-a presa em um contrato de estúdio sem trabalho. Hedren foi deixada de lado, seu poder de estrela se esvaindo enquanto Hollywood seguia para sua próxima musa. Apesar de seu talento e performances inesquecíveis, ela lutou para se libertar da sombra de Hitchcock. As ofertas cessaram, e seus dias como protagonista terminaram quase tão rápido quanto começaram. Hedren mais tarde reconstruiu sua vida como ativista dos direitos dos animais e mentora. Mas a mensagem era clara: enfrente a pessoa errada no poder e você pode estar acabado. Seu legado é uma mistura agridoce de triunfo e tragédia, uma lenda de Hollywood, mas também um lembrete claro de quão cruel o negócio pode ser para aqueles que dizem não. Fatty Arbuckle. Fatty Arbuckle foi uma vez o rei do slapstick em Hollywood, um verdadeiro pioneiro da comédia na era do cinema mudo. Ele era tão grande que os estúdios construíam filmes ao seu redor, e o público não se cansava dele. Mas em 1921, tudo desmoronou após um caso judicial sensacional que se tornou notícia de primeira página em todo o país. Arbuckle foi acusado de um crime do qual foi finalmente absolvido. Mas o dano foi permanente. Mesmo após 3 julgamentos terminarem com um veredicto de inocente, as manchetes já tinham feito seu trabalho. O recém-criado Código Moral de Hollywood decidiu fazer de Arbuckle um exemplo, banindo-o das telas em todos os lugares. Os estúdios descartaram seus filmes e seu nome se tornou radioativo. Por anos, ele não conseguiu encontrar trabalho com seu próprio nome. Ele teve que dirigir sob pseudônimos apenas para pagar as contas. Hollywood estava tão determinada a proteger sua imagem que apagou uma de suas primeiras verdadeiras estrelas. A história de Arbuckle é uma lição impactante de como Tinseltown pode rapidamente virar-se contra os seus. Em um lugar obcecado por reinvenção, Arbuckle tornou-se o modelo para ser colocado na lista negra. Não por culpa, mas porque os chefes dos estúdios não podiam arriscar outro escândalo. A história de Fatty Arbuckle é o conto original de advertência de Hollywood. Uma manchete ruim e você está fora para sempre. Monique. Ganhar um Oscar deveria abrir portas, não fechá-las. Mas para Monique, sua grande vitória por Preciosa acabou sendo o início de um congelamento de carreira. Ela deu uma performance poderosa, recebeu elogios da crítica e então fez algo que a destacou. Ela expressou sua opinião. Quando Monique se recusou a fazer campanha pelo seu Oscar da maneira que os estúdios esperavam e mais tarde criticou o diretor Lee Daniels,
Oprah Winfrey e Tyler Perry, pelo que ela via como hipocrisia da indústria, ela se viu de repente persona non grata. Grandes papéis pararam de chegar, convites para tapetes vermelhos secaram e a indústria silenciosamente a excluiu. Monique nunca ficou calada, denunciando os padrões duplos de Hollywood em cada entrevista. Quanto mais ela resistia, mais a lista negra se mantinha. Toda a saga a transformou tanto em uma incendiária quanto em um aviso para quem ousa desafiar o sistema. A história de Monique não é sobre escândalo ou autodestruição, é sobre o que acontece quando você não segue as regras não ditas de Hollywood. Ela quebrou o silêncio e Hollywood rompeu com ela. Agora, cada retorno é uma batalha difícil e cada manchete é um lembrete de que Tinseltown nunca esquece. Kathy Griffin. Kathy Griffin construiu uma carreira ultrapassando limites e rindo disso. Sua comédia era afiada, destemida e nunca tinha medo de criticar os poderosos. Ela satirizava celebridades, derrubava tabus e acumulava Emmys. Mas em 2017, a carreira de Griffin bateu em um muro do qual não se recupera. Após postar uma foto controversa nas redes sociais que gerou indignação nacional, as emissoras cancelaram seus shows da noite para o dia. Os patrocinadores abandonaram. Até amigos no setor se distanciaram. Griffin se viu na lista negra dos programas de entrevistas, foi retirada do especial de Ano Novo da CNN e excluída da maioria dos grandes palcos. Ela reagiu, redobrando esforços em entrevistas e nas redes sociais, mas a reação foi implacável. A indústria que antes celebrava sua ousadia, agora não queria mais nada com ela. A história de Griffin não é apenas sobre um momento, é sobre como a comédia pode rapidamente passar de um ativo para uma responsabilidade. Hollywood adora rebeldes, mas adora ainda mais uma imagem impecável. Para Kathy Griffin, o preço de ir longe demais foi uma carreira que desapareceu num instante e um legado definido tanto por seu banimento quanto por suas piadas. CeeLo Green. CeeLo Green estava em toda parte, paradas de sucesso, shows de talentos e até participações em sitcoms. Sua voz única e estilo extravagante fizeram dele um favorito dos fãs. Mas então, as manchetes começaram a surgir e tudo mudou. Green enfrentou sérias acusações e uma tempestade midiática após um incidente que se tornou de conhecimento público. Mesmo evitando a prisão, as consequências foram rápidas e brutais. Programas de TV o dispensaram, shows de música desapareceram e suas promissoras perspectivas de atuação se apagaram. As tentativas de Green de se defender nas redes sociais só pioraram as coisas, com comentários controversos adicionando combustível ao fogo. A indústria, sempre cautelosa com a percepção pública, rapidamente cortou relações. A mensagem era clara: se o seu nome traz controvérsia, Hollywood encontrará o próximo ato e seguirá em frente. A história de Green é um riff de advertência. Não importa o quão alto você suba, você pode desaparecer rapidamente se tornar um problema. Hollywood não está interessado em desculpas, está interessado em folhas limpas, e a de Green estava longe disso. O homem que antes se destacava por seu talento, agora se destaca como um lembrete de quão rápido tudo pode desaparecer. Vanessa Williams. Vanessa Williams tinha tudo: beleza, talento e a honra de ser a primeira Miss América negra. Ela parecia destinada a ser a queridinha da América, e Hollywood estendeu o tapete vermelho. Então, do nada, um escândalo surgiu por causa de fotos vazadas de seu passado. Williams foi pressionada a renunciar à sua coroa, e a indústria do entretenimento virou-lhe as costas. Os papéis secaram e sua chance de superestrelato parecia ter acabado antes de começar. Mas Williams se recusou a desistir. Ela se reinventou como cantora e, anos depois, como estrela de TV e da Broadway, reconquistando seu espaço com puro talento e determinação. Ainda assim, aqueles primeiros anos foram brutais. Ninguém queria se associar a ela por medo de ser manchado pelo escândalo. Em uma cidade obcecada por imagem, Williams se tornou um símbolo de como o sistema pode ser cruel e de como é difícil dar a volta por cima quando você foi rotulado como mercadoria danificada. Sua história é tanto um alerta quanto uma inspiração. Uma história de boicote, resiliência e o alto custo de uma manchete ruim na indústria mais implacável do mundo. Robert Blake. A história de Robert Blake é digna de um filme noir de Hollywood. Estrela infantil que se tornou uma lenda da TV, apenas para se tornar o centro de um dos escândalos mais chocantes da indústria. Blake encontrou a fama cedo, mas seu verdadeiro avanço foi interpretando o detetive durão em Baretta. Por décadas, ele foi um rosto familiar na telinha. Então, em 2001, sua esposa foi encontrada morta fora de um restaurante em Los Angeles, e Blake foi acusado de seu assassinato. O julgamento foi puro ouro para os tabloides, com reviravoltas que prenderam a atenção do país. Embora ele tenha sido absolvido no tribunal criminal, a opinião pública foi muito menos indulgente. Hollywood.
Nunca fã de uma imprensa interminável, bateu a porta na cara de Blake e perdeu o número dele para sempre. Ele fez algumas tentativas de retorno, mas cada projeto foi abafado pelos ecos de seu infame julgamento. Produtores, redes de televisão e até antigos amigos não queriam nada com o drama. Em uma indústria onde a imagem é tudo, a de Blake estava muito manchada para ser recuperada. Sua carreira acabou, não por um ato final, mas por um lento desvanecer, do tipo que você nunca vê em um roteiro, mas sempre sente na vida real. Jim Caviezel. Jim Caviezel foi uma vez apontado como o próximo protagonista de Hollywood, com seu olhar penetrante e atuações intensas e discretas. Então veio seu maior papel, interpretando o protagonista em A Paixão de Cristo. O filme foi um sucesso de bilheteria, mas trouxe tanta controvérsia que a carreira de Caviezel nunca mais foi a mesma. Os insiders da indústria sussurravam que ele tinha se tornado muito associado a um único papel. Mas a realidade era mais dura. Os estúdios silenciosamente o excluíram, e os papéis interessantes secaram. Diretores que antes o cortejavam de repente pararam de ligar. Caviezel falou sobre sentir-se boicotado por suas crenças pessoais e por sua disposição em assumir projetos divisivos. Seja por sua natureza franca ou pelo legado explosivo do filme, Hollywood não estava mais arriscando com ele. Ele continuou trabalhando, principalmente em filmes independentes e projetos de fé, mas as ofertas de grandes estúdios desapareceram. A história de Caviezel é sobre as regras não escritas de Hollywood. Dar um passo muito além da zona de conforto da indústria e você pode se encontrar do lado errado da corda de veludo para sempre. James Woods. James Woods construiu sua carreira interpretando personagens afiados e provocantes. Sua atuação era eletrizante, sua reputação complicada. Mas a persona de Woods, fora das telas, tornou-se tão infame quanto qualquer papel. Franco nas redes sociais, ele nunca se esquivou da controvérsia ou de expressar opiniões fortes e impopulares. Eventualmente, seus comentários o alcançaram. Produtores e estúdios, receosos de serem envolvidos em polêmicas online, começaram a retirar Woods de projetos, às vezes com pouco aviso ou explicação. Até mesmo agentes se distanciaram, e a indústria que antes respeitava sua atitude destemida, agora o via como um risco grande demais para assumir. O próprio Woods brincou que havia sido colocado na lista negra por falar o que pensa, mas o silêncio de Hollywood foi mais alto do que qualquer piada. Com todo o seu talento e bravata, Woods aprendeu da maneira difícil que, na era das redes sociais, seus tweets podem importar tanto quanto seus roteiros. Sua carreira é a prova disso. Em Hollywood moderno, um comentário sem filtro pode custar todas as futuras ligações. Kevin Spacey. Kevin Spacey era um dos atores mais respeitados de Hollywood. 2 Oscars, uma pilha de filmes de sucesso e um papel principal na aclamada série House of Cards. Seu alcance era lendário e sua reputação era tão sólida quanto possível, mas em 2017, uma onda de acusações derrubou toda a sua carreira. Spacey foi demitido de House of Cards, substituído em filmes de grande orçamento e apagado do material de marketing quase da noite para o dia. A indústria que antes o celebrava ficou em silêncio e os projetos secaram mais rápido do que qualquer um imaginava possível. Mesmo após ser absolvido de algumas acusações criminais, Hollywood manteve distância. Diretores, produtores e antigos colaboradores se uniram, deixando claro que Spacey não era mais bem-vindo no círculo interno. Tentativas de retorno foram recebidas com silêncio gelado. Em um negócio que prospera com reputação, a queda de Spacey tornou-se um exemplo clássico de quão rápido você pode passar de intocável a intocável por todas as razões erradas. A porta se fechou e até agora não há sinal de que ela se abrirá novamente. Charlie Chaplin. Charlie Chaplin não é apenas uma lenda, ele é a face do início de Hollywood. Seu personagem, o pequeno vagabundo, encantou plateias em todo o mundo e fez milhões rirem, mas nem mesmo o ícone mais amado da indústria conseguiu escapar da lista negra. Durante a paranoia da Guerra Fria, as opiniões políticas de Chaplin e sua recusa em cooperar com o Comitê de Atividades Anti-Americanas colocaram-no em apuros. Quando ele deixou o país para estrear seu filme Luzes da Ribalta em Londres, o governo dos Estados Unidos revogou seu visto de reentrada. Hollywood não apenas colocou Chaplin na lista negra dos filmes, mas o baniu de todo o país. Por décadas, ele permaneceu no exílio, observando de longe enquanto Hollywood mudava sem ele. A mensagem era clara e alta. Não importa o quão alto você tenha subido, ninguém está acima da política da indústria. A história de Chaplin é o lembrete definitivo de que Hollywood pode e vai apagar até suas maiores estrelas se elas se desviarem demais do roteiro. Então, qual é a verdadeira história de Hollywood? Talento te coloca dentro, mas um passo em falso pode fechar a porta para sempre. A fama é uma viagem selvagem, mas não tem cinto de segurança, e Tinseltown está sempre procurando um novo rosto para substituir a manchete de ontem. Quem chocou?
Você mais? Alguém nesta lista merecia uma segunda chance? Deixe seus pensamentos nos comentários, inscreva-se para mais histórias não contadas e lembre-se, nenhuma estrela brilha para sempre quando Hollywood decide que a cortina se fechou.